dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Tem se destacado o caráter histórico dessa decisão tomada pelo STF ontem, não por acaso. E não estamos falando apenas da condenação de um ex-presidente, estamos falando também da condenação de militares, Miriam. Pois é, e a ministra Carmen Lúcia, que abriu ontem os trabalhos com o voto dela, ela revestiu o voto, todo o voto, com esse caráter histórico, que é um encontro do Brasil com seu passado, presente e futuro. Então, esses 3 pontos é como se eles se encontrassem ontem. O passado, porque toda a história da República foi uma história de o poder civil tutelado pelos militares e, às vezes, interrompido o processo do poder civil para que o governo militar se instalasse. Eu não gosto, nunca uso a expressão ditadura civil-militar, porque ela foi militar, integralmente militar, tanto que os civis que aderiram a ela jamais governaram. Pedro Aleixo poderia ter sido presidente na morte do Costa e Silva e não deixaram. Então não foi uma ditadura civil-militar, foi uma ditadura militar que alguns civis colaboraram, né? Então, é isso. Mas ao longo de toda a história do Brasil é muito recorrente, né? As quarteladas e tal. Enfim, a gente sabe disso. Então, nunca, jamais teve essa condenação por alguém que tentou interromper o processo democrático ou tirou um governo eleito. E essa vez, como o intento não chegou ao final e como havia uma lei, inclusive sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, à época presidente, e, como disse a ministra Carmen ontem, assinada por 4 dos réus de ontem, essa lei que pune a tentativa de golpe de Estado, eles foram condenados. Então, não só o ex-presidente, mas generais, 4 estrelas, ou oficial general, porque o oficial general é quem chega no topo, em qualquer força. Então, um almirante é um oficial general, um brigadeiro também. Então, foi um almirante, 3 generais, 4 estrelas e o presidente. E essa é a primeira vez na nossa história. É por isso que se fala tanto que é histórico. É a primeira vez que a gente tenta um outro caminho. O caminho velho deu sempre mais tentativas de golpe. Então, essa é a esperança, e é por isso que ela fala do futuro. É a esperança que a gente tenha, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, ao encerrar a sessão de ontem da primeira turma, que a gente vire essa página. Agora só pode virar essa página desta forma. Não pode virar essa página fazendo de conta que os fatos não aconteceram como eles aconteceram, Cássia. É isso, Miriam. E agora, todos os réus militares condenados, exceto o tenente-coronel Mauro Cid, vão enfrentar o tribunal, mas um outro tribunal que é o Superior Tribunal Militar. Eu dei essa informação há meses atrás, numa entrevista que eu fiz com a ministra Elizabeth, que é a ministra do STM, presidente do STM, né? Que todos os... e ontem o ministro Alexandre de Moraes falou isso ao final. Então, como é que acontece agora? Acontece que o procurador-geral militar tem que fazer a sua denunciar para o STM. E aí eles vão enfrentar o outro processo. E o tipo penal do Código Militar agora é sobre as leis militares e não sobre as leis civis. Então, indignidade para o oficialato, cuja pena é perda de patente. Então, eles vão responder por isso no STM. O que vai acontecer no STM não se sabe, não sei como será conduzido, como a defesa vai se comportar, como a Procuradoria vai apresentar a sua denúncia. Mas agora tem um processo no STM. E o Mauro Cid é porque ele foi condenado a 2 anos. A pena acima de 2 anos é que leva a isso.
Agora, tem também os outros núcleos. Então, esse julgamento, ele permanece da ação penal 2668, ele permanece com o julgamento dos outros núcleos, onde tem também general 4 estrelas, como o Mário Fernandes, que foi o grande líder daquela operação Punhal Verde e Amarelo. Foi ele que imprimiu no Palácio do Planalto o plano, e o plano tinha... Inclusive, o plano era para matar lideranças políticas brasileiras e jurídicas, né? Então, esse processo continua. Mas está tudo ainda em andamento. Eu acho que ontem foi a condenação. Não tem espaço para embargo infringente, ou seja, não tem como recorrer para mudar isso, porque só teve um voto a favor desses réus, de alguns dos réus, né? Não foram todos os réus. Então, precisava de ter 2, como eu expliquei ontem. E a pressão americana ontem se elevaram o tom, fizeram mais uma ameaça. Então, o país continua vivendo tempos intensos, né? Porque tem a pressão americana toda. Eu entrei agora na rede de Eduardo Bolsonaro, o tempo todo instigando que haja mais agressões ao país e punições às pessoas que votaram, né, os ministros do Supremo. Então é isso, vamos continuar aqui acompanhando tudo, Milton e Cássia. Muito obrigado, Miriam, uma boa sexta-feira. Para todos nós. Até mais.